Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e acho que meu dente também cairia se eu visse o George Clooney na minha frente. Eu sou o Charlie e sim, Barry, fui eu que dei as passagens para o Havaí pro Ezra Miller. Fala galera, eu me chamo Arthur Vale e eu tô muito feliz mesmo que o Andy Muschietti vai dirigir Bravos e Destemidos no DCU do James Gunn. Bom pessoal, como vocês aí de casa ouviram e também viram pela capa e pelo texto do episódio, hoje nós vamos falar sobre o mais novo lançamento da DC para os cinemas, o novo filme do Flash. Mas a gente começa logo depois da vinheta. Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. Bom, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na cultura pop, além das críticas dos principais lançamentos, diversas listas e artigos também. Siga a gente no Instagram, no @forumnerd, siga a gente no Twitter também, no @nerd_forum, onde em cada uma dessas redes sociais a gente posta conteúdos exclusivos, e siga a gente no TikTok também, onde a gente tem postado toda semana alguns vídeos de lançamentos, até algumas pequenas análises de filmes que a gente assiste, inclusive tem de Flash lá, feito pelo Parzi que tá aqui, confiram que tá bem legal, lá no @forumnerd, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, onde semanalmente a gente posta vídeos lá, tanto os vídeos curtos, né, os shorts, como os vídeos tradicionais, que é o canal Fórum Nerd. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o filme do Flash, né, que estreou na semana passada, que é um filme muito aguardado, por quê? Porque ele foi anunciado lá em 2014, né, ainda antes da estreia de Batman vs Superman, e era um filme que inicialmente teria sua estreia em 2018, mas por diversos motivos, né, troca de diretores, enfim, se a gente enumerar os motivos, a gente vai ficar 15 minutos falando disso. E é um filme que estreou agora em 2023, protagonizado mesmo com todas as polêmicas, tudo que aconteceu nos últimos meses pelo Ezra Miller. E ele é dirigido pelo, não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, o Andy Muschietti, né, o diretor dos dois Hits, um diretor argentino. E antes da gente começar a falar propriamente do filme, eu queria saber do Charlie, queria saber do Parzi também, quais eram as expectativas que vocês tinham para Flash? Antes eu só quero saber quantos anos cada um de vocês tinham quando esse filme foi anunciado. Em 2014 eu tinha 22. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 13 anos e coincidentemente eu tenho 22 anos agora, a mesma idade que o Bruce tinha quando anunciaram o filme. Nossos destinos nos ligando, Parzi. Eu tenho 23 e, curiosamente, assim, um fato engraçado foi que esse filme ele foi anunciado uma semana antes da estreia da primeira temporada da série do Flash da CW, ou seja, foram tipo 9 temporadas e agora que o filme tá estreando. Realmente, esse filme ele passou por todo tipo de inferno possível em Hollywood. Sim, mas o que você esperava, Charlie? Finalmente, né, você conseguiu assistir ele, o que você esperava? Eu esperava que esse filme fosse bom, a começo de conversa, e que o Flash é um dos personagens mais legais dos quadrinhos da DC, não só da DC, mas nos quadrinhos gerais, no geral, e é um personagem que eu gosto muito, e eu esperava realmente que ele fizesse jus ao personagem, aos mitos dele. Eu queria muito ter os poderes dele sendo feitos em live action com um orçamento um pouquinho maior. E um dos pontos altos é que eles exploram muito bem toda a gama de habilidades dele, que ele não é só rápido, ele consegue usar a velocidade para fazer várias coisas. E como esse é um filme sobre multiverso, mas eu queria que ele soubesse aproveitar toda essa questão do multiverso de uma forma decente e adaptasse bem todo o arco do Barry Allen, que é um arco que o Barry Allen, ele sempre foi um personagem muito sem graça nos quadrinhos, mas depois lá do Flashpoint, que o Geoff Johns pegou ele deu toda uma carga dramática pro Barry, que é interessante, e eu acho, inclusive, até que no filme eles fazem isso de uma maneira bem melhor. Então, essa era a minha expectativa, ver o Flash me adaptado, e ver um filme bacana sobre multiverso, que é difícil de fazer, mas é possível.
E essa era principalmente as coisas que eu mais queria ver nesse filme. Olha, minhas expectativas não eram muito diferentes da do Charlie. Talvez eu até tivesse até com mais expectativa, porque eu sou o fanboy safado da DC aqui do grupo. Sim. Mas eu não, eu não vou mentir, teve vários momentos nesses últimos 9 anos, desde que o filme foi anunciado, onde eu achei que ele até podia ser cancelado por causa de tudo que ele passou, porque era diretor entrando, era diretor saindo, daí quando parecia que o filme ia começar e o diretor saía de novo, tipo, foi uma doideira. Teve até um momento onde o próprio Ezra Miller iria escrever o roteiro do filme com o Grant Morrison, e eu nem imagino como o que teria saído disso aí. Mas depois, assim, eu achei que ficou muito interessante mesmo quando eles anunciaram o retorno do Michael Keaton. Eu também fiquei surpreso quando eles anunciaram a volta do Ben Affleck, que não queria fazer mais o Batman de jeito nenhum. Então, tipo, era meio difícil não criar uma boa expectativa para esse filme, considerando que as sessões testes estavam dizendo que o filme era excelente, o próprio James Gunn estava dizendo que o filme era ótimo, daí teve todas aquelas celebridades, aquele marketing absurdo que eles fizeram pro filme. Mas só que daí é sempre bom você maneirar com a expectativa, senão você vai acabar criando um tombo. Então, meio que de última hora, eu meio que tentei abaixar um pouco toda essa alta expectativa para ainda conseguir me divertir no cinema, e eu acabei conseguindo isso. Bom, minhas expectativas eram mais ou menos parecidas com a de vocês. Eu só queria ver um filme bom do Flash, que eu achei que eu nunca ia ver isso na minha vida, né? Com tantos adiamentos. Esse filme chegou 9 anos depois dele ser anunciado, então, assim, é tempo pra cacete. E eu, diferente de um amigo nosso, né, que não está aqui no episódio, o Avast, que odeia o multiverso, eu particularmente gosto. Então, depois de saber que Michael Keaton, Ben Affleck e outros personagens e atores que a gente vai falar daqui a pouco estariam no filme, isso só foi ainda instigando mais a minha vontade de ver, de consumir, mas no fundo, o que eu queria mesmo era assistir um filme bom, apenas isso, né? Bom, enfim, gostando de multiverso, né, vamos pro começo do filme, onde a gente, na minha opinião, pelo menos, começa com uma cena muito boa, o Barry encontrando o Batman do Ben Affleck, encontrando a Mulher Maravilha, ele salvando diversos bebês, tem cenas bem legais. Eu queria saber de vocês do começo, o que vocês acharam dessa introdução, né, que começa logo com uma cena de ação, com o Flash salvando essas pessoas, com algumas piadas também, encontrando outros membros da Liga da Justiça. O que vocês acharam desse início? O Parzi, eu acho que vai concordar 200% comigo, que assim, não só essa cena, mas esse filme no geral, deu muito, muito mesmo uma vibe de um episódio do desenho da Liga da Justiça, do Bruce Timm e do Paul Dini. Cara, essa cena de abertura, assim, ela é 100% isso, tá ligado? Eu acho que ela só não é perfeita, ela é tipo 85% excelente. O que deixa elas ruins é realmente um pouco do humor, que o humor desse filme, a gente vai falar com a gravação, eu falei um pouco com o Bruce, ele também disse isso, que o humor é muito 880, tem umas piadas que são muito vergonhosas. Cara, aqui tem uma piada da Mulher Maravilha com o Flash, ele encosta no laço da verdade, e ele fala que ele nunca fez sexo, ele sabe que isso existe, mas ele nunca fez. Cara, na hora que ele fala isso, é a definição de cringe, sabe? Eu queria morrer. Eu bati minha cabeça na poltrona da frente do cinema nessa hora. Eu fiquei tão puto que eu acho que eu dei até um susto numa menina que tava, tipo, eu fiquei com ódio. Eu fui engolido pelo sofá, né? Pela poltrona, sabe? Eu tava quase. Tava encontrando só a minha silhueta, né? A marca de alguém sentar lá, porque eu tava enfiado dentro da poltrona, de tão vergonha alheia que foi essa cena. Nossa, demais. Eu prefiro não comentar. Tipo, assim, tirando esses excessos, cara, essa cena foi incrível. Eles conseguiram fazer muito bem os efeitos do Flash, assim. A gente vai falar do elefante branco, né? Dos elefantes brancos. Mas um deles são os efeitos do filme. Cara, tirando aquela primeira ceninha que ele começa a correr, que é super estranho, eu achei todos os efeitos dessas cenas excelentes. Os bebês, tipo, a galera reclamou, mas assim, tem que lembrar que o bebê tá, tipo, entre aspas, paralisados, né? Tão slow motion, então faz sentido o bebê fazer umas caretas e ficar com o rosto estranho, porque é assim que funcionaria na visão do Flash, que o filme ele faz isso, ele bota a gente na visão do Flash, não na visão das pessoas sendo salvas. Então faz total sentido. Agora, cara, a cena eu achei incrível, muito bem dirigida, a forma como
Eles colocam o Alfred pra se comunicar com a Liga e, né, toda a interação dos três é muito boa, do Batman do Ben Affleck. Cara, finalmente o Batman do Ben Affleck sendo um bom Batman, né? Tipo, Será que a gente finalmente pode falar que o Ben Affleck foi um bom baseado Batman? nesse filme, eu diria que ele foi um ótimo Batman. Pena que tem os outros dois filmes, né? Mas, assim, eu acho excelente, achei excelente. Ó. Pô, finalmente o Ben Affleck como Batman, as cenas de ação são ótimas também, né, da perseguição, deles, o Barry salvando, finalmente heróis em filmes da DC salvando as pessoas, né, que era quase que um milagre. Eu tenho que confessar, tipo, quando eu vi as primeiras críticas do filme, eu tinha entendido que o primeiro e o segundo ato eram muito bons, mas o terceiro era meio ruim. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco constrangido um pouco no começo do filme, justamente por causa dos efeitos especiais. Porque, tipo, é verdade, é legal ver a Liga da Justiça salvando pessoas, é legal ver a Liga da Justiça trabalhando em equipe. Tipo, eu particularmente eu gostei muito das cenas de ação do Ben Affleck, que foi legal ver ele perseguindo o filho do Carmine Falcone. Aquela cena onde ele entra no carro, mete porrada em todo mundo e até o motorista sai assustado do carro. Tipo, eu curti aquele E negócio. uma cena durante o dia também, né? Que mostra que nessa parte aí dos efeitos especiais estavam bem legais, né? Tava durante o dia, você não tinha aquele recurso de colocar uma cena à noite pra esconder um defeito aqui e outro ali também. E eu não sei porque o pessoal tá implicando tanto com o Batman de dia. Eu acho normal, pra falar a verdade. Mas assim, outro dia eu vi uma crítica de um youtuber que eu gosto muito, que ele apontou um negócio interessante sobre o Batman do Ben Affleck, que eu acho que eu concordo. Que ele funciona. Que, tipo, tudo bem, ele não foi. O Batman dele foi muito problemático nas outras aparições dele, porque, tipo, o pessoal até zoava que ele não era o Batman, sim, o Justiceiro vestido de morcego. Mas assim, esse youtuber que eu tô falando, ele apontou que o Batman do Ben Affleck, ele funcionava melhor como um personagem de apoio, do que como um protagonista mesmo. Eu acho que, tipo, se a gente fosse ter um filme da Liga da Justiça que tivesse mais o tom desse começo do filme, o Ben Affleck provavelmente ia se sair muito bem. Sim, com certeza. Olha, eu não sou um dos maiores haters do Batman do Ben Affleck. Eu, inclusive, acho que dentro de roteiros e direções e filmes ruins que ele esteve, ele ainda conseguiu se salvar. Eu não acho que ele é o maior problema de Batman vs Superman, por exemplo. Eu acho que ele tá bem dentro do que ele tem pra fazer ali. Só que o personagem dele é mal escrito, é mal criado. Isso não é culpa dele. Ele está bem interpretado, mas é um personagem ruim. Então eu não tinha esse problema. Assim, o Ben Affleck em outros filmes sem ser de herói, quando ele é bem dirigido, ele traz boas performances. Vídeo quando ele fez Garota Exemplar com o David Fincher, por exemplo, ele tá muito bem ali. Mas tem outras atuações dele, quando tá com diretores não tão competentes, e infelizmente ele não fica bom. Mas eu tive uma sensação, eu queria perguntar pra vocês, a gente vai comentar disso de um personagem ainda mais na frente, mas eu tive a mesma sensação com o Ben Affleck. Vocês também sentiram que, tipo, ele tava zero vontade de estar ali? Não, o Ben Affleck não. Eu senti isso. Olha, baseado no que o Ben Affleck disse em entrevistas, eu não senti isso não, porque, tipo, ele falou na cara dura que ele não gostou de fazer Liga da Justiça, que aquilo e Batman vs Superman foi o que fez ele desistir de querer ser o Batman. Então, poxa, eu acho que se o Ben Affleck não teria voltado pra fazer esse filme se ele não tivesse sentido a Eu também vontade. acho não, eu achei que ele... outros estão sem vontade, mas eu achei que ele tava assim, tava sorrindo, né? Mas tem um detalhe que eu achei curioso a respeito desse filme, porque eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que o nome do Ben Affleck não aparece nos créditos finais. Isso me fez lembrar do merchandising do filme, que tem umas action figures do Batman do Ben Affleck que não se parecem nada com ele. Aí eu já não sei, né, parte? Porque é você que é o louco dos bonequinhos que sabe, que repara nesse tipo de coisa. Nesse tipo de coisa eu também não reparo. Bom, mas além da participação do Batman, do Ben Affleck, a gente tem também uma cena com a Mulher Maravilha, da Gal Gadot, né? O que vocês acharam? A Mulher Maravilha, que já tinha aparecido em Shazam, né? Ela tem feito aparições pontuais também nos outros filmes já faz um tempo. Vocês acharam legal a cena que ela participa também, tirando a piadinha vergonha alheia? Eu vou agora ser provavelmente massacrado pelo Coelho, nosso amigo aqui do Fórum Nerd que participa. Mas, cara, eu não sei que magia negra a Gal Gadot fez com a Mulher Maravilha no filme da Mulher Maravilha, porque lá ela tava ótima, convencendo. Cara, aqui é tipo, sabe, parece que eles acharam a primeira pessoa na rua e falaram assim, você não quer ser a Mulher Maravilha nesse filme aqui, não? Cara, sabe, não convence. A síndrome de não convence com a Mulher Maravilha. Eu não sei, tipo, na participação do Shazam também, muito fraco.
Pra mim, eu realmente achei, tipo, não atrapalha, assim, não te tira do filme, mas realmente cara, já deu, sabe? Já deu de dela nessa personagem. Sim, e recentemente, né, a gente gravando alguns dias atrás, saiu um trailer de um filme que ela vai fazer na Netflix também. Nossa senhora, eu vi o trailer, como ela tá atuando mal. Eu não sei o que aconteceu. A Gal, ela é muito carismática, ela é muito bonita, tal, mas, gente, quando ela atuando, eu acho que ela consegue ser pior que o Henry Cavill. Isso aí é difícil. E detalhe que ela só tem mais 3 falas no trailer. É o Heart of Stone, né, da Netflix. Não, mas a respeito, eu confesso, tipo, eu não sei se eu senti grandes coisas, grandes emoções por ver a Gal Gadot aparecendo lá, tipo, porque eu gosto da versão da personagem dela, eu sempre defendi ela como uma boa Mulher Maravilha, mas, tipo, ela apareceu, foi legal ver a Liga da Justiça interagindo e tudo, mas eu não sei se eu senti muita coisa, porque eu acho que ela até aparece menos aqui do que ela apareceu em Shazam. Sim, com certeza. Ela aparece, fala duas coisinhas, toca o maldito tema dela, que nossa, já saturou. É tipo um tema muito bom, mas eles tacam toda hora e né, já cansou de ouvir o... Sabe, já cansou, né, gente? Vamos aposentar esse tema durante um tempinho, né? E, tipo, o destaque dessa cena mesmo é ver os três interagindo, que é legal. Embora tenha as piadinhas toscas. E o Barry salvando os bebês, que, pô, essa cena é muito boa, mais uma vez. E eu gosto muito como eles finalmente exploram o lance dele ter que comer pra caramba, porque ele gasta muitas calorias, né? Então ele tem que comer pra caramba e tem sempre que recarregar as energias dele. Então esse é mais um detalhe que o filme explorou muito bem. Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. E passando essa cena, né, o filme que ele bebe um pouco da fonte, né, do Flashpoint, filme no qual o Barry, ele volta no tempo, né, pra salvar a mãe dele, que foi morta, e o pai dele foi acusado injustamente de assassinato. Então, depois disso, você tem todo aquele momento dele interagindo, todo não, porque não é muito, mas ele interagindo com a Iris West, apesar dela aparecer ali um pouquinho em Liga da Justiça, é a introdução dela praticamente nesse universo, né? Inclusive, essa parte é bem legal da Iris. Eu gosto muito dessa atriz. Sim, eu achei bem legal toda a participação dela, tanto nessa parte quanto no final, depois eu gostei Sim. bastante. Eu vi que algumas pessoas reclamaram e tal, mas eu não vi motivo algum, pra ser sincero, pra ter reclamação. E não só isso, mas tipo, eu também gostei que eles mostraram um pouquinho dos personagens do núcleo do Flash, né? Tem o Albert Desmond, acho que é o nome, e a Perry Spivot, né? Que são dois personagens, dois coadjuvantes do Flash, né? O Albert, inclusive, que é o carinha de óculos, ele é um dos vilões do Flash, né? O Doutor Alquimia, mas aqui é a versão antes dele ser o vilão, então é legal eles expandindo esse núcleo de personagens do Flash. Não, e detalhe que a Patty Spivot, eu acho que tanto na série da CW quanto nos quadrinhos do 952, ela foi o interesse amoroso do Barry Allen por um tempo, mas só que daí ela é mais uma rival implicante dele, que é diferente, mas eu não vou reclamar. Mas eu só acho engraçado, como alguns anos atrás, tinha um monte de gente explicando: esse filme do Flash tá mais pro filme do Batman do Multiverso, não vai ter nenhum personagem do filme do Flash. Daí eles têm a Iris West, eles têm o Dr. Alquimia e a Patty Spivot. Não, mas assim, são participações bem pequenas e podia ter mais deles, sabe? Eu queria ver mais. Porém, eu acho que, pô, foi mais legal e assim, os atores são bens. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês: vocês gostaram do Ezra Miller nesse começo do filme? Porque eu acho que no começo ele ainda tá muito aquele Barry Allen afetadinho do Snyder, sabe? Eu acho que ao longo do filme ele vai evoluindo não só como personagem, mas como ator também. No começo eu achei estranho. Eu acho que eu compartilho um pouco dessa opinião, porque, tipo, eu até tava estranhando um pouco no começo do filme, porque eu pensei... Porque tinha as críticas dizendo que o Ezra Miller, apesar das coisas que ele fez na vida real, ele ainda era a melhor parte do filme. Mas, tipo, ele ainda age como aquela versão meio bobona da Liga da Justiça. Eu até fiquei um pouco preocupado no começo do filme e eu fiquei pensando, não é possível, esse filme é ruim? Mas só que daí o filme foi passando. E pra mim o filme alavancou mesmo numa parte que a gente vai falar mais lá pra frente. Mas eu gostei de como ele retratou o personagem. Ai, droga, como é que eu posso explicar isso direito?
Uma jornada de mais amadurecimento, é isso? É, tipo Como eu isso. disse, acho que ele envolve tanto com o personagem como o personagem envolve e o ator também envolve, né? O que você acha, Bruce? Você gostou também? Achou isso ou não? Então, eu achei, mas eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida se durante as filmagens, eu não sei quantos meses exatamente eles filmaram, se ele de fato evolui ou se também é um pedido, porque a gente vai falar disso mais pra frente, eu vou falar minha opinião, que eu quero saber o que vocês acham, mas pode ser que seja também um segmento que o diretor deu pra ele. Por quê? Porque futuramente, quando ele encontra um outro personagem, um outro Barry, tem um contraponto que é muito legal, e eu senti que ele teve uma ironia no roteiro, que inclusive é muito bom, a gente fala disso mais pra frente também, de que é você colocar esse Barry com outro personagem que, eu vou usar entre aspas essa palavra, tá? Que emula a chatice que ele tinha perante outros personagens, como a Liga da Justiça, sabe? Esse Barry afetado, esse Barry muito engraçadinho, infantilizado, acho que é a Ele palavra. literalmente fala isso no filme. Nossa, então eu sou tão. É assim que os outros me veem, né? Eu sou tão chato assim. Exato. É interessante. Exatamente. Então, talvez eu acho que pode ser uma intenção do Andy de, a sua evolução vai ser mais pra frente. Aqui continua na mesma pegada que você teve nos outros filmes. Não sei, pode ser que seja isso. Mas, de fato, eu concordo com vocês que ele tá bem chatinho, assim, como ele era nos outros filmes ainda nesse início. Não, mas aí é o bom e velho ditado. Se você conhecesse o seu do passado, você ia se achar muito chato. Provavelmente. É o tipo de questionamento legal que esse filme faz, que são sacadas interessantes, né? Eu quero muito ver quando a gente for falar mais lá pra frente a respeito do roteiro, porque, tipo, depois que eu fui ver o filme e aí eu fui dormir, eu fiquei pensando mais um pouco sobre ele. E, tipo, tem umas coisas na história do filme que me fez pensar que o roteiro acabou sendo muito bom. Não, assim, o roteiro desse filme é até um. De verdade mesmo. Depois que a gente passou por outros filmes, né, os filmes de heróis e filmes de multiverso, você percebe que esse filme, ele tem os problemas muito sérios dele, que não vêm do roteiro e talvez nem da direção, eu diria, sabe? São problemas que são bagagens que esse filme tem que carregar de outros filmes, de decisões criativas da Warner, de mandatos da Warner. Então, você vê que esse é um filme que tanto o diretor quanto a roteirista mandaram muito bem, inclusive esses são os motivos de eles estarem sendo recompensados e mantidos como nomes influentes dentro da DC, né? Mas eu tenho pena da Christina Hodson, porque ela não é essa roteirista horrorosa como vendem ela. Muito pelo Sim, contrário, ela manda fez bem. o ótimo Aves de Rapina e o Bombi, que é bacaninha. Ela fez o ótimo o quê? Aves de Rapina. Não é ela, Não né? mentiu. Pelo amor de Deus, né? Sim. Pelo amor de Não Deus. mentiu. Inclusive. Charlie não mentiu. O filme é ok. O ok, Aves de Inclusive, Rapina. talvez seja até um pouquinho maior que o Flash. O ok, Aves de Rapina. Eu tô Não falando- minta para Eu nossos estou falando com a telespectadores. boca O ok, cheia. Aves de O ótimo Aves de Rapina e Rapina. Não o... adianta você argumentar. Não teremos essa discussão mais uma vez. Ó, se bobear, ela vai salvar a franquia Eu não acredito que a gente voltou depois de 2 É anos. que vocês não tiram esse filme da boca, né? Você que citou ele, bonitão. Não fui eu, tá vendo? Ué, Foi tem você, que citar, todo ué. Ela podcast, é mas todo roteirista. podcast ele cita Aves de Rapina. Eu não Inclusive- aguento, mãe. Sim, com certeza. Inclusive, você mesmo admitiu que o roteiro do filme é bom. Mas eu não Ou acho seja, a Christina Hodson uma má roteirista, muito pelo contrário. Eu não acho nem que o Aves de Rapina, que eu acho um filme ok, eu não acho ótimo, tá? Não tô falando que o filme é ruim, nada disso, mas eu não acho o roteiro dele ruim, eu não gosto tanto desse filme por outros aspectos que não são o roteiro, né? Mas a gente passando um pouco mais pra frente, então o que acontece? Após o Barry voltar no tempo, né, conseguir voltar no tempo para salvar a sua mãe, ele entra em outra dimensão, onde ele conhece a gente pode chamar de Barry 2, né? Barry 2. A gente pode chamar de Barry, onde ele conhece o Barry 2, que é um Barry diferente dele, tanto visualmente, né, que é interessante eles colocarem isso para você diferenciar, porque é interpretado pelo mesmo ator, onde ele tem um cabelo um pouco maior e a personalidade dele, como a gente já citou, é completamente diferente da personalidade atual do Barry. Eu quero saber de vocês, antes da gente falar desse Barry 2 e da interação que ele tem com o Barry principal, eu achei particularmente os efeitos dos dois juntos muito bons. Vocês também acharam?
Sim, isso é full CGI, né? Tipo, eram 2 atores, o Ezra Miller e um outro cara. Eles gravaram tudo juntos. Depois eles colaram digitalmente o rosto do Ezra Miller no desse Talvez cara. o orçamento Né? do Ou CGI seja, tenha vindo tudo pra isso. então, assim, no geral, cara, como eu falei, os efeitos desse filme não são ruins, assim. Os efeitos desse filme, do Flash correndo, dele tremulando o corpo pra correr nos raios, ele atravessar as paredes, né? Esses poderes não são ruins. O que é ruim, toda uma sequência que a gente vai discutir muito ainda nesse filme. Inclusive, né, já até apareceu, a gente pode até falar, que tem uma discussão que o diretor falou que são ruins, entre aspas, de propósito. Todas umas outras sequências de ação que são horríveis, mas a gente não chegou nelas ainda. Mas tirando elas, cara, eu diria que assim, tipo, uns 50% desse filme, dos efeitos, não são ruins, não. São, pelo contrário, são efeitos até Não, que mas bem bons. eu acho legal que a gente finalmente começou a falar do Barry 2, porque eu acho que eu até tenho mais coisa pra falar sobre ele do que sobre o Barry principal. Eu não sei se o Charlie vai concordar 100% comigo do que eu vou falar, mas minha opinião sobre o Barry 2 era o seguinte: ele aparece lá no filme, mas só que ele tá super irritante, eu acho que talvez até mais irritante que o Barry da Liga da Justiça. Ele tem aquela risadinha que muita gente provavelmente vai zoar e achar e dizer que foi tosco. E ele age de maneira muito imatura, mas só que, sabe quando eu falei que depois que eu fui ver o filme, daí eu fui dormir, eu fiquei pensando no roteiro? Pois é, eu pensei num detalhe que foi o seguinte: esse Barry 2, na verdade, foi um personagem muito bem desenvolvido. Porque você vê lá que ele começa de maneira toda imatura, ele não dá assim valor para a mãe da mesma forma como o Barry 1 dá, porque ele não faz a menor ideia de como foi ter uma vida sem a mãe dele. Mas só que com o decorrer do filme, você vê como ele fica, como ele começa a levar as coisas a sério. Você vê também como ele começa a se importar com as coisas, como ele se importa com a Supergirl, ele importa com o Barry mais velho, como ele quer ser um herói e acreditar que pode conseguir salvar todo mundo. E isso tudo é uma jornada que levou. Não vou falar dessa última parte porque vai acabar sendo spoiler, que eu acho que faz mais sentido se a gente falar mais lá pra frente. Mas assim, é a minha opinião sobre ele. Ele é um personagem muito inconsequente que no final, assim como o Barry principal, ele tem que aprender o que são o que são as responsabilidades que ele tem que tomar pra ele, né? É um arco de personagem. Assim, o Paris falou que o roteiro desse filme é muito bom, não sei o quê. E não é que o filme é genial e que ele é disruptivo, o melhor filme já pensado. Nada disso, mas às vezes você pode dizer que o roteiro desse filme é excelente. E eu acho que em certos aspectos ele é sim um filme muito criativo, um filme que tem, sabe, qualidades muito grandes, mas ele também tem defeitos que jogam ele pra baixo e coisas às vezes que não são do roteiro, e algumas decisões até são, que fazem ele não ser incrível. Então você pode ter um filme que tem um roteiro excelente, mas o filme em si acaba não sendo tão bom assim, sabe? Acaba sendo às vezes um filme ok. Por exemplo, o Bill citou o Aves de Rapina, que ele acha um filme ok. Cara, a história desse filme é realmente ok, só que eu acho que tem questão do visual, de questões estéticas do filme e até narrativas que dão de 10 a 0 em qualquer filme da Marvel, sabe? Por exemplo, a Japina que eu tô falando. Mas tem outras coisas que jogam ele um pouco mais pra baixo. Então quando a gente analisa um filme, não só de super-herói, a gente não pode. A gente às vezes fica muito preso nesse lance de é bom ou ruim. É excelente ou é um lixo. Sendo que não é assim, né? É um problema que tá tendo agora em questão de criticismo, de falar de filmes na internet. Virou essa maneira até bem rasa de discutir. Mas eu acho sim que o roteiro desse filme do Flash, ele é um filme que, quando você para pra analisar ele, e questões dos personagens e visões, ele é assim muito bom. Eu concordo com o Parse nesse sentido. Não, mas aí você falou uma coisa que tá certíssima, Charlie, porque o chato com filmes, não só de super-heróis, mas filmes de cinema em geral, é que hoje em dia não pode mais ter um consenso de que ele pode ser simplesmente só ok. É sempre uma coisa ou outra. Ou ele tem que ser uma criação de Deus, a melhor coisa já feita pela humanidade, ou ele tem que, quando ele é ruim, ele tem que ser considerado a pior coisa já feita na história. Isso é um papo que a gente não vai entrar, obviamente, que é muito longo, mas esse é basicamente o efeito Netflix. Né? Deixa eu te perguntar, o Will fez a pergunta, né? Você gostou do Bear 2, Will? Ou você, tipo, achou ele realmente muito Então, irritante? eu só discordo de alguns pontos, por exemplo, quando eu vejo, não de vocês particularmente, mas de pessoas pela internet, ou quando a gente para conversar com alguém sobre o filme,
que eles falam assim, é um Barry que não dá valor pra mãe dele. Eu falo particularmente por mim, por exemplo, que já perdi o meu pai. Meu pai é falecido. Eu não vejo por esse olhar. É claro que depois que a gente perde algo, não precisa ser o pai ou a mãe, pode ser alguém especial, ou se você quiser fazer uma comparação, pode até ser algo importante para você que não seja uma pessoa, automaticamente você dá valor, você sabe o valor que isso tem para você, principalmente depois de você perdê-lo. Então eu não concordo muito com esse argumento. Eu não acho que ele não valoriza a mãe dele. Ele realmente não sabe como é viver sem ela, sabe? Que o Barry principal, né, o Barry 1, tem essa questão. Então isso eu vejo de um modo diferente, né, que eu discordei de bastante gente que eu vi falando, falar assim, mas ele não liga pra mãe dele. Eu falo, porra, mas não tem nada a ver com não ligar pra mãe dele, sabe? Ele não a perdeu, ele nunca viveu sem ela para saber talvez a importância que ela tem para ele, sabe? São coisas diferentes. Eu, como já perdi meu pai, perdi alguém semelhante ao personagem do Barry 1, entendo isso, sabe? Então esse é um ponto que eu discordo. Não, mas E logo aí depois... Nisso aí você tem. Eu tenho que te dar um pouco de razão, sim, Bruce, porque, tipo, eu não quis dizer que o Barry 2 não valoriza exatamente a mãe, mas, tipo, ao mesmo tempo você tem aquele lance do macaquinho, o Miquinho, que é o bonequinho, que o Barry 1, pra ele, aquele boneco é uma memória muito preciosa da mãe dele. Já o Barry 2 é simplesmente um negócio que ele coloca na parede e joga dardo. Sim, porque para ele é um presente comum, ele não tem esse sentimento por um presente que a mãe dele deu, sendo que tipo a mãe dele tá viva para dar outros presentes para ele, sabe? Então não tem a mesma importância naquele macaquinho pro Barry 2 do que tem pro Barry 1, que não vai mais receber presentes para mãe, sabe? Eu acho que isso é importante contextualizar também, pra gente teoricamente não chegar e tipo diminuir esse fato do Barry 2 por algo que ele realmente não sabe. Ele é muito novo e ele, no universo dele, no momento da vida dele, ele nunca perdeu ninguém, entendeu? Então eu acho que não tem motivo. É a mesma coisa que você fazer uma comparação, você pegar uma criança, um adolescente, que ganha muitos presentes. Vai ser óbvio que um ou outro presente ele não vai valorizar, entendeu? Eu acho que dá para fazer traçar isso, mas contrapondo isso, a personalidade dele chega a ser irritante, sim, assim, e eu acho muito legal porque o roteiro ele brinca, né? Você coloca alguém na frente do Barry que faz o Barry sentir o que outras pessoas sentiam, principalmente ali na Liga da Justiça, com essa personalidade diferente dele. Eu não vou dizer chata ou não, vou dizer chata, foda-se, é chata. Não vou usar diferente, não. Uma personalidade mais chata. E conforme também o filme avança, né, acontecem duas coisas muito importantes. A gente descobre, né, muito usado nos trailers, o Batman do Michael Keaton está nesse filme, e ele faz parte do universo do Barry 2 também. E paralelamente, né, a isso, o Barry 1 perde os seus poderes nesse universo, e o Barry 2 ganha esses poderes. O que vocês acharam do bom roteiro, né? A gente já falou disso, da ideia do roteiro de você tirar esse poder do Barry 1 e você transferir para o Barry 2. Vocês acharam uma sacada legal? É assim, só pra fazer um comentário que eu acho que é importante, que assim, ele volta um tempo a salvar a mãe dele, né? Que a mãe dele foi assassinada misteriosamente. E o pai toma a culpa, né? E ele tá preso. É a mesma coisa que a gente viu no Liga da Justiça. É uma adaptação do Flashpoint, né, o ponto de ignição, que é um quadrinho de 2011 do Geoff Jones e do Adam Kubert, nunca lembro quem é. Assim, segue basicamente esse lance que ele cria essa realidade em que a mãe dele tá viva, mas tudo é diferente. Mas o resto, as coisas são bem diferentes. E nisso, o quadrinho, o filme é tipo muito fiel, assim. Embora não tenha... como no quadrinho, a Guerra de Atlântida com as Amazonas, o Exterminador é o presidente dos Estados Unidos, não tem nada disso. Mas o filme ele sabe fazer pequenas brincadeirinhas envolvendo essa questão do universo diferente, que eu acho que são bem espertas e divertidas. E assim, a gente tem o Batman do Michael Keaton, que assim como o Bart, eu também fiquei muito surpreso quando ele foi anunciado. E eu honestamente... não é o Batman definitivo nem tudo isso, mas é um dos meus Batman favoritos. O Batman, entre aspas, da minha geração, e acho que da do Bruce e do Parse, é o Christian Bale. É o Batman mais importante. Porém, eu cresci, tipo, o primeiro Batman live action que eu vi foi o Michael Keaton. Eu tenho um carinho muito especial. Você começou bem, o primeiro que eu vi foi Batman Robin. Não, cara... Na verdade, o primeiro Batman live action que eu vi no cinema foi o Ben Affleck.
Não foi que eu vi no cinemas, né? Foi que eu vi o. O primeiro que eu vi no cinema foi o Christian Bale. O primeiro Batman que eu assisti na vida, eu era muito pequeno, foi Batman e Robin. Comecei muito baixo. Eu comecei vendo o Batman 89. Eu lembro que no DVD player, atrás do carro, indo pra São Paulo, pra vocês terem ideia. E, pô, adorei o filme. Eu amo, assim, o Batman do Michael Keaton. Não é o Batman mais fiel dos quadrinhos, mas nem talvez meu Batman favorito. Ele é assim, eu acho uma excelente versão do personagem. Eu gosto muito, eu fiquei muito feliz de ver ele de volta. E principalmente que eles conseguiram. Sabe, faz muito sentido essa jornada que ele segue no filme e toda a caracterização que eles deram pra ele. Sério, ficou incrível e não é o que vai fazer as pessoas ficarem gritando, urrando no cinema, acendendo fogo de artifício, sabe? Não é isso. Mas segundo algumas pessoas que assistem certos filmes aí, tem que ser assim. Assim, tem que ter a parte da hora, mas ao mesmo tempo, o que importa realmente é contar uma história bem feita, e eu vou chegar depois nisso, mas eu gostei sim muito da volta dele, eu não vou mentir que abriu um sorriso no rosto quando ele apareceu, coisa que é bem rara, tipo, e normalmente quando eu vou ver um filme eu não esboço emoções nenhuma, não dou risada, eu não choro, eu não faço nada. Esse foi o momento em que eu abri um genuíno sorriso no rosto. Olha, é bem engraçado que a gente já tá começando, que a gente já começou a falar do Batman do Michael Keaton, porque teve toda aquela discussão desse filme do Flash não ser um filme do Flash, sim um filme do Batman, mas tipo, acabou que foi um filme focado no Flash sim, mas mesmo assim, falando um pouco do Batman, porque tipo, no começo, porque tipo, hoje em dia eu já tô um pouco meio, às vezes eu não tenho muita certeza a respeito do futuro do gênero de super-heróis no cinema, mas aí eu paro pra pensar, e tipo, quando é um projeto que envolve o Batman, eu ainda fico muito hypado, e tipo assim, o Batman do Michael Keaton, quando eu tava assistindo o filme, eu tava pensando que tem essas inconveniências, tem aquelas piadas que não estão funcionando muito bem, mas os momentos dramáticos estão muito bons. Mas o filme só ficou bom mesmo pra mim, só começou a ficar bom mesmo no momento que eles entraram no Batcaverna do Keaton, porque, tipo, a estética tá muito incrível, tipo, aquela Batcaverna foi feita... Boa parte dela foi feita com efeitos práticos, as homenagens aos filmes do Tim Burton também são legal, com o Barry 2 pegando o saco do Coringa, o saquinho de risos do Coringa. Sim, muito bom. Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. O Charlie comentou, e eu achei uma sacada bem interessante, de nesse universo o Batman estar aposentado, né? Isso é bem legal, que dá aquela cena dele cabeludo, ele barbudo, ele há muito tempo fora da ativa, não sei dizer quantos anos, eu não lembro. O filme não fala quantos anos ele tá fora, né? Deve ser mais ou menos do mesmo tempo. Eu acho que os diretores falaram que foi 20 anos desde Batman o Retorno, mas mais uma coisa que eu quero falar sobre o Batman do Michael Keaton, tipo, eu acho o traje do Keaton nesse filme sensacional, tipo, pra mim é o melhor traje do Batman já feito no cinema, mas, tipo, é como uma modernização, uma versão modernizada perfeita de um traje do Batman que saiu diretamente dos quadrinhos. Assim, eu não iria tão longe assim, parça. Mas é um uniforme ok. Algumas cenas tá muito bom, outras cenas tá estranho. Mas eu ainda acho que, tipo, os uniformes, por exemplo, que são mostrados naquela salinha lá, são mais bonitos. Tá ligado? Não, mas eu sou um pouco chato com o uniforme do Batman, porque, por exemplo, quando o uniforme do Batman é todo preto, mas tem um símbolo amarelo no peito, eu acho o melhor uniforme do Batman já feito. Agora, quando é que nem o primeiro traje do Christian Bale, que ele é todo preto e o símbolo do morcego é só um contorno, aí eu não gosto. Bom, mas uniformes do Batman à parte, eu achei muito legal, né? Voltando a encontrar esse Batman aposentado, né, e acho que o Batman do Michael Keaton tem um arco muito legal no filme, muito legal mesmo, desse contexto dele voltar, dele ajudar os dois Barrys, né, a fazer a missão dele, e mais pra frente ele tem o arco ali vou falar logo, da morte dele, eu achei bem emocionante, né, e uma coisa que eu achei, assim, muito legal, a gente voltando a falar da direção, quando a gente comentou o Ben Affleck aparecendo no começo do filme, a cena dele de dia, atuando, né, mesmo ali junto da Mulher Maravilha, depois encontrando o Flash, é muito legal. E as cenas de ação
do Michael Keaton nesse filme também são muito legais. Mostra que esse diretor, né, que vai dirigir o Batman do novo DCU, comandado pelo James Gunn, sabe dirigir cenas do Batman, ele dá todas as credenciais já nesse filme, que ele tem tudo para ser um bom diretor para o filme do Batman, e isso para mim eu acho que foi um dos pontos altos para mim. Eu só tinha assistido os 2 filmes do It com ele, não conhecia outros trabalhos dele, Flash foi o terceiro. Então, cara, que legal que ele soube trabalhar muito bem esses personagens, que querendo ou não vai ser o próximo trabalho dele no ramo de super-heróis, né? Vocês gostaram das cenas do Michael Keaton? Sim. Não, eu achei. Cara, no geral as cenas de ação são muito boas e eu acho, por isso, o Muschietti não é. Né? Outro dia eu tava discutindo com o Sam, né, que também grava os podcasts com a gente. O Sam falou que o Muschietti não é um autor, né, e não é um. Não entendi o hype, assim. Cara, o Muschietti não é o maior diretor do mundo, mas eu acho que ele é um cara que ele tem o temperinho, ele sabe fazer um temperinho e fazer uns filmes legais, assim. Ele não é um John Watts da vida, um diretor, assim, sem personalidade. Eu acho que ele é um cara que tem uma visão bacana e consegue entregar bons filmes e, assim, até filmes ruins ou fracos, ele consegue, sabe, sempre deixar pôr um temperinho e fazer o filme ter momentos ótimos. Por exemplo, as cenas de ação do Batman são excelentes, sabe? Aqui no Flash, a direção do filme no geral não é a melhor coisa do mundo, não é a melhor direção que eu já vi no filme de super-herói, mas eu acho bem decente, assim. E com personalidade, que eu acho que é o que importa. Mas aí o que é interessante, porque eles escolheram, porque o James Gunn e o Peter Safran, que eles foram entrevistados recentemente, eles confirmaram que o Andy Muschietti vai dirigir Os Bravos e Destemidos, que é o filme do Batman do DCU, e daí, entre as declarações deles, disseram que escolheram o Andy porque ele era um fã da DC, e honestamente eu concordo com esse argumento deles, porque para mim eu acho que eles mostraram que, eu acho que o Andy mostrou que ele sabe sim dirigir um bom Batman, principalmente um Batman fantasioso que tem aqueles elementos do quadrinho que só tem nos quadrinhos mesmo, ao invés dos filmes do Nolan ou do Matt Reeves, que tentam ter uma abordagem mais realista pro personagem, mas que ainda consegue ser muito boa. Mas, tipo, o Batman do Keaton, dirigido pelo Andy Muschietti, ele faz coisas que a gente normalmente viria o Batman fazendo nos quadrinhos ou nas animações. Ou até mesmo nos jogos, que é tipo ele planando no ar com a capa, ou ele tendo aqueles golpes se movimentando rápido daquele jeito. Tipo, é até legal que tem uma cena que é idêntica aos jogos da franquia Batman Arkham, que é quando ele pega um apretrecho aí pra tentar hackear um negócio. Sim, é bem legal mesmo, Parça. Essa cena dele planando com a capa eu acho muito, muito legal. E uma coisa também que eu comentei, eu perguntei pra vocês se vocês perceberam o Ben Affleck com uma má vontade de estar aqui, coisa que eu tive sensação oposta do Michael Keaton, senti, dá pra você ver o quanto ele se divertiu de voltar a esse personagem depois de 31 anos, dá pra você sentir o quanto que ele se dedicou e o quanto que ele se entregou pra realmente fazer uma despedida foda pra esse personagem. Assim, eu fiquei, pra mim, Michael Keaton, sei lá, de toda essa era do multiverso, não só da DC, da Marvel, desde o Homem-Aranha de 2021, com o Doutor Estranho, com o Loki, que tem acontecido nos últimos tempos, pra mim, disparado, o Michael Keaton é a melhor participação dessa era de multiverso nos cinemas. Mas só que daí eu só acho engraçado porque, por exemplo, tinha uma galera criticando, eles só estão trazendo o Michael Keaton de volta por causa da nostalgia. Daí essa mesma galerinha iria aplaudir filmes como o Homem-Aranha No Way Home, que tinha aquelas cenas do Duende Verde dizendo, sabe, eu também sou cientista. Ou também aquela cena do Tobey Maguire falando Minha Costa. Ou qualquer outro tipo de fanservice lá que remetia eles aos filmes dos Homem-Aranha, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Sim, o Michael Keaton, tem um momento em que ele vira aqueles bonequinhos que você compra na feira, e tem um botão no meio, e ele se aperta e ele fala as frases de efeito. Tem momentos que ele tá assim. Só que... Eu acho que são os dois. só um... Não, mas aí que tá, é uns dois. No geral, é um personagem que ele tem um arco, ele tem... não é só pra isso que ele serve. Eu achei, tipo, bem orgânico, inclusive, e não é forçado, o que era uma parada que eu tava com muito medo. Tipo, no trailer, quando ele fala aquela frase lá do Let's Get Nuts, eu pensei, porra, será que vai ser só isso o filme inteiro? Não, mas, tipo, eu achei que foi até bem honesta e bem utilizada essa nostalgia, sabe? A única coisa que eu acho uma pena é de não ter nenhuma ceninha com o Batmóvel, né?
Batmóvel dele, que é tão Sim, icônico, nossa. eu acho que poderia ter E sido... nem a Gotham do Tim Burton. Exato, igual a Gotham do Tim Burton, que é tão icônica e tão gótica. Sabe o que é meio chato? Tipo, eu acho que vai ser meio estranho, porque eu acho que eu vou ser o único que vai falar dos bonecos que fizeram pro filme. Mas, tipo, a McFarlane Toys fez até um Batmóvel que é compatível com as figuras do que eles fizeram pro filme. E esse Batmóvel ainda é caro. Mas é também que é o melhor Batmóvel do cinema. E realmente, como você falou, é uma pena que eles não Mas usaram bem. outra coisa, uma última coisa que eu queria falar do Batman do Michael Keaton, porque tem uma cena lá onde ele tá falando pro Barry, que inclusive é aquela hora onde o Barry 2 descobre que a mãe dele morreu na linha do tempo original. E tipo, eu gostei de como ele que eu acho que vamos começar falando logo também antes de falar de Supergirl, falando também da mensagem do filme. O que é legal daquela cena é que ele meio que estava tentando repassar o que o Ben Affleck tinha dito pro Barry 1 antes no começo do filme, que tipo, tudo bem, eu deixei o trauma me consumir, mas eu acabei ficando sozinho. Sim, acaba sendo a mesma coisa com o Michael Keaton, né? Que ele deixa Gotham vir um lugar seguro, né? O que é até engraçado no filme. Mas ele continua meio que sozinho, né? E, tipo, virou o velho louco abandonado na mansão, né? E essa nova missão, por mais que ele renegue, como quase todo o filme é assim, ele renega no começo, mas depois que ele aceita, ele percebe que era o propósito que ele tava procurando. Esse filme ia terminar originalmente com o Keaton virando o Batman principal. Ou não necessariamente o Batman, mas um elo principal no novo universo da DC. Que inclusive olha, ia aparecer no filme da Batgirl também, né? Sim, no Aquaman 2 também. Exato. E olha, por mais que é uma ideia interessante, não ele com Batman, mas como esse elo que ligasse o universo ia ser tipo um Nick Fury, eu sinto que ia um pouco contra o arco dele nesse filme. Eu acho que, porque aqui é ele se provando, eu acho que ele nem precisava ficar voltando a aparecer, sabe? Era uma coisa que ia contra o que o personagem representa nesse filme. E também, a gente já falou isso, mas vocês lembram se tem uma conclusão pro personagem? Acho que ele só some, né? Ele e a Supergirl só deixam de aparecer no filme, né? Não, tipo, Que é bem estranho. É por isso que eu falo, tipo, eu não sei se vai acontecer, tipo, tomara que pelo menos tenha nos bônus especiais quando o filme sair pra DVD, mas tomara que eles lancem uma versão do filme com um final alternativo. Talvez com um dos finais, né? Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. Bom, e vocês a gente falando do Batman do Michael Keaton e citaram, vamos falar um pouquinho da Supergirl, que é a segunda personagem, a personagem mais importante que aparece logo depois do Batman do Michael Keaton. Bom, eu acho que a minha opinião talvez seja mais polêmica, eu com certeza devo ser o que menos gostei da Supergirl aqui. O que vocês acharam dela? Porque a gente é revelado que o Zod, né, assim como no Man of Steel, os eventos do Man of Steel estão acontecendo agora no filme, né, nesse universo. Sim, e na verdade eles vão procurar o Clark, né, eles nem têm ideia da existência da Supergirl, Sim, eles estão procurando o Clark, se deparam com ela, que o Barry salva ela sem saber que ela é a Supergirl também, né, que eu achei bem legal isso. Sim, e é uma origem muito igual o Flashpoint, porque no Flashpoint o Clark cai e o exército americano captura ele, deixa ele preso que nem ela e ele fica fraco, né, magrelo. E assim, é igual, a diferença é que a Supergirl aqui nesse universo, e assim, eu gosto da Sasha Cale, da atriz, gosto do visual dela, gosto que, tipo, tem aquele lance de que ela... São os pequenos detalhes que eu falo que fazem o roteiro ser muito bom, que inicialmente ela não quer salvar os humanos, porque o contato dela com a comunidade foi péssimo, né? Ela foi capturada e presa durante anos, torturada por humanos, então ela pensa, isso é que é a humanidade. Só que quando o Zod aparece e acaba sendo, né, matando pessoas e querendo causar um genocídio humano, ela percebe que, pô, olha isso, os kryptonianos não são assim. Esse cara manchando o legado dos kryptonianos, ela decide ajudar a humanidade, porque ela pensa, pô, então realmente esses caras que me capturaram, eles não representam a humanidade total. Então é uma nuance bem legal, mas eu não achei a personagem ruim nem nada, mas eu realmente acho que, tipo, foi legal, mas eu não gostaria de ver ela
voltar como a Supergirl. A Supergirl, sabe, no filme solo da personagem que o James Gunn tá fazendo. Eu acho que seria mais interessante eles darem um outro papel pra ela, talvez em outro filme da DC, sabe? Seria mais interessante, mas eu achei uma participação pontual, muito curta, mas ok, sabe? Serviu pra trama, mas não é algo que eu realmente pirei, eu achei, sabe, sensacional. Olha, eu acho que eu concordo com a maioria do que o Charlie falou, menos com a parte final. Porque, tipo, eu gostei da Supergirl, eu gostei de como ela já começa dando porrada nos russos que aprisionaram ela. Eu gostei de como ela ressalta a nobreza da família a nobreza da família dela e de Krypton também, tanto que ela até mostra lá que ela sabe que o que significa o símbolo da família dela, que é o símbolo de esperança. Ela se introduz dizendo: eu sou Kara Zor-El, filha de Zor-El. Mas assim, eu honestamente eu gostei da Sasha Calle como papel. Eu pessoalmente eu ia gostar assim que ela voltasse. Quando eu falei que eu seria o que menos gostei, não quer dizer que eu odiei, que eu detestei, nada disso. Mas eu achei assim uma participação bem pequena, de fato. Lembro da personagem ter 2 ou 3 falas no máximo, quase nada assim. E é uma personagem que ela é útil porque ela precisa lutar com o Zod e tal, e nada demais. Mas não sei, eu acho que eu esperava um pouco mais, talvez, ou talvez pelo que foi vendido nos trailers ou em entrevista, dava a sensação da Supergirl nesse filme ser uma personagem mais importante. E assim, eu não achei ruim, mas eu também não achei bom, assim, eu achei que ficou mediano, sabe? Então, se nada contra a atriz, tá? Não tô falando que ela atuou mal, nada disso, pelo amor de Deus. Mas achei que foi uma personagem, sei lá, ela tava ali, ela fez o que tinha que fazer e ponto. E, sei lá, daqui a um mês eu não vou lembrar dela nesse filme. Essa é a percepção que eu tenho, que eu tive, né? Da personagem. E também, assim, não faria questão, eu acho que se trocarem ela aí no novo DCU, também, pra mim tá tudo certo, não vai fazer falta. Olha, eu cheguei a ver gente comentando sobre o filme dizendo que ela serviu mais para ajudar no desenvolvimento do Barry 2, o que eu acho que até pode ser verdade de parte, mas honestamente eu gostei da abordagem que deram para Supergirl. Eu gostei dela ter um visual diferente do que a gente está acostumado a ver ela nos quadrinhos. Assim, porque a Supergirl dos quadrinhos é uma personagem bem genérica e sem graça, de verdade. Até que o James Gunn tá pegando, tipo, um dos únicos quadrinhos bons dela, que é uma abordagem diferente pra adaptar pro cinema, né? Então realmente... Tu só tá dizendo isso porque tu é fanboy do Tom King. Sim, com certeza, né? Mas é porque também o Tom King, assim como a Christina Hodson, no caso, mais que a Christina Hodson, ele é um excelente roteirista, escreve histórias maravilhosas e escreveu talvez a melhor história da Supergirl de todos os tempos e um dos melhores quadrinhos de super-heróis dos últimos anos. Então é uma abordagem muito boa pra personagem, e eu acho que nesse sentido o filme também fez, que é não adaptar a história, entre aspas, genérica da Supergirl, dos quadrinhos, né? Uma abordagem diferente e interessante. Bom, e a gente passando, né, mais pra frente na trama, a gente chega no ato final do filme, pra mim é um dos pontos mais baixos, onde tem, né, a batalha contra o General Zod e a Faora, que o Charlie deveria reconhecê-la, mas como ele não cumpriu a promessa dele, né, ela está em Dark, Charlie, mas você não viu a série, como você é um mentiroso safado. Então eu sei que ela está em Dark. Eu precisava deixar isso registrado aqui, eu precisava, pois a atriz que faz a Faora é a Agnes Nielsen, né, a avó do é ela mesma. Mas o Charlie Sério? não sabe, porque ele não viu. Nossa, eu não sabia, eu não tinha reconhecido. É claro que você não reconheceu. É ela mesma, eu tô vendo aqui no Google. Você não conhece. Eu tô vendo aqui no Google, é ela mesma. Nossa, tô chocado que eu não reconheci. Né? Me fala um pouco sobre a personagem da Agnes na série, então, Charlie, o que ela faz? Não, pelo amor de Deus, né? Não, é só na Charlie ficar faz no podcast, né, Bill? Você quer causar aqui? Tá bom. Então, não, mas vamos tipo, a Faora, eu acho que saiu há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, que meio que pegou todo mundo de surpresa que o General Zod e a Faora iam voltar no filme. Só que a Faora lá, eu acho que ela não tem fala nenhuma, inclusive ela até morre pro Barry 2. Ela... Cara, no Man of Steel também ela já não era nada, vamos falar a verdade. E aqui, tipo, ela fala alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que a Faora no Man of Steel, né, ela é uma personagem imponente, assim, tal, beleza, reconheço visualmente, você tem um impacto aqui, mas também a galera dava uma forçada de barra absurda também pra falar, nossa, porque eu já vi muita gente falar que o melhor vilão
o universo estendido da DC era o Zod, e o segundo melhor era a Faora. Eu falei, gente, vocês estão malucos. Vocês Isso é são loucos. insanidade. Mas né? Força muito a barra pra também colocar a Faora lá em cima, sabe? Pra enaltecer outros aspectos de Homem de Aço. A galera viaja nas ideias. Não, tudo é que assim, agora a gente tem essa luta final e, cara, assim, eu defendi o CGI desse filme, eu acho que tem cenas muito boas, tem partes complicadas que eu acho que as pessoas realmente não entenderam muito a proposta, mas, cara, essa cena da luta, a luta na parte da Rússia no finalzinho, né, na hora que a Supergirl sai matando os caras, é horrível, mas aqui eu tava assistindo e pensando, caraca, a nível o Thor, Amor e Trovão, sabe? Tá tipo o Homem-Formiga 3, tá um CG horroroso, cara. Assim, a luta final é muito foda, o conceito, as decisões, né? Viram uma parada meio deles voltando no tempo e refazendo tudo, mas não conseguindo salvar o Michael Keaton e a Supergirl. Mas, cara, é uma festa de CGI loucura que eu tava, caralho, o que tá acontecendo? De Muschietti, o que você tá fazendo, meu filho? Vai pra casa, você tá bêbado. Só que, pô, para com isso, sabe? Vai comer um cachorro quente com Não, maionese, aí de você vai Muschietti. aí você vai estragar completamente o filme. Inclusive, agora eu vou cortar o que eu tava falando. Vocês perceberam que teve o cara do Game of Thrones nesse filme? Eu acho que sim, ele era um cara comendo uma pizza, né? O Jaime Lannister. Você percebeu, Bruce? Não. Você tá ligado o Jaime Lannister, né? Então, Sim. porque ele é amigo do Andy Muschietti, ele fez o Mama, Mama de Mamãe, tá? Que é o primeiro filme do Andy Muschietti, e com a Jessica Chastain, e eles são amigos e tal, e ele fez um cameo que é tipo, na hora que o Barry 2 ganha os poderes dele e sai correndo, ele pega a pizza do cara e depois, né, ele come a pizza do cara, esse cara é o Jaime Lannister, do Game of Thrones. Eu lembro da cena, mas eu não relacionei os rostos. Eu percebi a participação do Andy, do cachorro quente, achei bem legal até, mas a dele eu não relacionei os rostos. Eles tentam tipo ser o Sam Raimi e o Bruce Campbell. É tipo isso, né? Só que ele não tá no It. E pra ser o Bruce Campbell, tinha que estar em todos os filmes. Mas, cara, é isso, assim, a cena, aquela luta final é horrível. O Zod com, cara, a cara do Michael Shannon colada naquele monitorzinho na cara do Zod é horroroso. Parece o Homem-Formiga, o Modok do Homem-Formiga. Qual é o nome daquele... Não, parece do Shark Boy Lava Girl. Pra mim é do mesmo nível. Pra mim é do mesmo nível, sim. Tá, tão horrível. E assim, o Michael Shannon tá sem a menor vontade, né? Tá indo o Michael Shannon sem a menor vontade. Ele, tipo, só queria realmente pegar o dinheiro, o cheque dele e ir embora o mais rápido possível. Não, mas aí você tem que esquecer toda a motivação do Michael Shannon, porque, tipo, tudo bem, ele falou em entrevista que o Zod não era bem o vilão, que ele tava mais lá pra representar uma ameaça, e eu consegui entender isso vendo o filme. Só que o que eu achei engraçado é que o Michael Shannon, quando ele aceitou participar do filme, ele até disse, eu irei ligar pro Zack Snyder, pedir a benção dele para eu voltar como General Zod. Eu preciso da benção do Zack Snyder. Se o Zack Snyder não tivesse dado a benção, ele ia falar isso, mas a esposa dele falou, não, mas a gente precisa do dinheiro, né, Michael? Como é que a gente vai reformar o banheiro? Aí, não, tá bom, eu faço, sabe? Então não é só papinho mesmo pra entrevista. Não, sabe uma coisa? Tem umas coisas que eu gostei nesse terceiro ato. Tipo, foi legal ver os dois Barrys trabalhando junto. Tanto que até o Bruce mencionou que era legal ver eles usando os poderes. E daí também tem aquela cena onde o Michael Keaton consegue derrubar um kryptoniano que é 2 vezes o tamanho dele, só usando bomba. É, bacaninha mesmo. Eu falo, esse terceiro ato, ele no papel é muito bom, mas o CGI horrível, sabe, estragou muito. Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. Bom, e no terceiro ato também, né, a gente tem as cenas que eu quero saber se vocês consideram icônicas, se vocês não consideram, que é o que realmente, tirando o Michael Keaton, né, e o Zod, traz os personagens do multiverso, né, onde a gente finalmente vê o Nicolas Cage, né, em um filme trajado de Superman.
A gente tem diversas referências a outras coisas também. O que vocês acharam desse momento? Acharam bem feita a cena? As cenas acharam que não? Como que vocês veem essas participações Então, especiais? e lá vamos nós, né? Aquele gif do pica-pau. GTA. Não, é do pica-pau, isso aí, da bruxa. Tá bom. Assim, a gente revela, né, que os mundos estão colidindo e que a revelação que o Barry 2 é aquele Flash bizarro que tá aparecendo no filme. É meio que Flash sombrio, né? Que, tipo, é uma versão dele que tá, tipo, há milênios tentando, voltando e voltando no tempo, refazendo as coisas pra tentar encontrar uma combinação em que dê tudo certo, né? Em que eles consigam salvar a mãe deles e ninguém morre, mas é impossível fazer isso e ele tá só destruindo o multiverso. E os mundos estão colidindo e a gente tem essa cena aí dos personagens do que o Bruce citou do multiverso. E, olha, esse filme do Flash foi tudo vazado, as pessoas tiraram foto disso e é muito feio, tá? O CGI é muito antiético, eu acho muito antiético você pegar esses atores que estão mortos e reanimar eles no filme, por mais que tenha a permissão da família e dos amigos. Eu acho, sabe, extremamente mórbido e um sinal muito ruim pra indústria do cinema no geral. Porém, já fizeram isso antes. Tipo, aquele maldito filme do Star Wars, o Rogue One, cada dia mais envelhece pior. Fez isso, né? Eles trouxeram o almirante, general Tarkin. E fazendo jus ao Sam também, que não tá aqui, Sim, fizeram com isso em Walker, Velozes né? e Furiosos 7 também, né? Com Exatamente. Paul Walker. Não, cara, eles já fizeram Exato. isso no Mandalorian também. Eles pegaram o Mark Hamill não morreu, mas basicamente isso. Já tem notícia, por exemplo, que o James Earl Jones já assinou com a Disney e ele vendeu os direitos da voz dele, tipo, e gravou umas falas lá e no futuro, quando ele morrer, daqui a 10 anos. Não, eu não acho que ele. Eu não acho que ele gravou vozes, eu acho que ele deu permissão pra Disney usar a inteligência artificial pra Não, recriar a voz dele. ele gravou alguns diálogos e com base nesses diálogos eles vão usar, tipo, a inteligência artificial e outras coisas refazerem a voz dele pro Darth Vader, né? É isso. O que é horrível, né? Tipo, não é... Mas é aquilo. As pessoas nunca reclamaram disso. Se reclamaram muito pouco. E com o filme do Flash, tem todo esse chororô. E embora eu concordo que é zoado, é uma cena de 1 minuto e 30 segundos. Tipo, é diferente obrigado, do filme do Doutor Estranho, em que eles pausam o filme, introduzem os Illuminates e, tipo, toda aquela papagaiada que dura uns 15, 20 minutos do filme. Não serve pra nada, é literalmente pra gerar o grito das pessoas na sala dos cinemas, matam os... Assim, não faz sentido. Aqui, por mais que seja zoado, é uma celebração de todo o universo DC, tipo, do que houve, né, do que nunca aconteceu, como o Nicolas Cage, né, o Superman do Nicolas Cage. Por mais que seja um CGI horrível, eu acho que nesse sentido, assim como toda essa cena nessa cronosfera, acho que é o nome, né? Que é nessa parte da força de aceleração, faz sentido ser feio, porque quando você vê o contexto, é tudo meio que... São como se fossem imagens paralisadas ali. Eles adotam essa estética. Claro que é feio, né? O CGI é horrível, mas acaba meio que... Por exemplo... Não me incomodou, por exemplo. É isso que eu tô querendo dizer. Essa parte não me incomodou, porque eu acho que ela tem uma justificativa, sabe? Se tem muito... Eu dei um exemplo antes aqui na conversa, antes da gravação. Me lembrou muito o Star Wars, os filmes de Star Wars, as ceninhas que estão os personagens conversando com hologramas. Aqueles hologramas azuis. Se você for parar pra pensar, é um CGI feio, não é verdade? Mas ele tem essa finalidade de ser, entre aspas, feio, que é pra ser um holograma. E não é eu querendo passar os panos, não, porque eu tô falando que o CGI do Flash, ele é feio e tudo mais, porém tem esse sentido que não me faz não me incomodar, como fez a cena do Zod, a luta com o Zod, que ali, assim, só não tem nenhuma desculpa, é só feio, é só mal feito. Aqui não me incomodou, mas eu também, tipo, não vibrei, sabe? Eu só fiquei feliz com o Superman do Nicolas Cage e o resto eu só, tipo, foda-se, o Adam West de CGI, sabe? Eu não me importo. Charlie, o que você falou mesmo sobre
esse negócio de ser insensível da parte dos estúdios usar os atores Tipo, é mortos. porque assim, Bart, são pessoas mortas, né? São pessoas que morreram. Querendo ou não, eles estão recriando com CGI e inteligência artificial essas pessoas que morreram, né? É tipo, é um pouco insensível, né? Eu acho, pelo menos. Bizarro. Não, eu acho que. Mas também. Mas eu concordo com o que você. Mas você falou uma coisa muito certa, que é sobre a chatice desse povo, assim, fazer um alvoroço por causa disso, porque você também falou isso. Tudo bem, pode pegar um pouco pesado, porque são atores que já morreram e tudo. E, assim, pega mal em filmes como Rogue One, mas por algum motivo o pessoal quer pegar mais pesado ainda por ser o filme do Flash. Mas ao mesmo tempo, a chatice desse negócio de multiverso é que ele deixa os fãs muito exigentes. E, por exemplo, eu vi muita gente reclamando: ai, por que eles não colocaram o Grant Gustin para fazer uma participação especial, depois de todo o legado que ele fez com a série do Flash? E aí eu fico pensando, pelo amor de Deus, né? Vocês passaram os últimos anos dizendo como essa série era horrível, como tudo tinha ficado sem graça, e vocês ainda pedem pro Grant Gustin aparecer porque ele era a única coisa boa desses filmes e é desrespeitoso com ele. Pra falar a verdade, sabe o que eu penso a respeito disso? Esse pessoal, eles não se importam com a pessoa do Great Gustin, ou com essa história, ou com esse papinho de legado. Eles só querem um motivo pra ficar com raiva das coisas mesmo. Nossa, vocês aí de casa viram o Parse full pistola agora, novamente, terceira vez nesse episódio, né? Até com direito a uma vozinha nova. Eu gostei de ver, Parse. Eu gostei de ver. Você deveria ser contratado para ser o advogado da DC. Não, desculpa, Ele ganha muito dinheiro com isso. Desculpa, eu. Ninguém defende a DC melhor que o Parse. Ai, Tomara que James Gunn ouça esse episódio. Amém. Não, mas assim. Amém, amém, amém. Não, mas assim, a respeito da cena Não, mas assim, se eu virasse advogado da DC mesmo, eu ia deletar minha conta no Twitter, porque, pelo amor de Deus, eu não ia aguentar, seria muito dano psicológico pra mim. Mas assim, a respeito da cena da força de aceleração no multiverso, tipo, tudo bem, eu como fã da DC, eu acho que talvez eu deveria ter ficado, meu Deus, o Christopher Reeves, ai meu Deus, o Adam West, mas honestamente eu acho que eu não fiquei tão impressionado com isso, eu não sei se foi por causa da negatividade que o pessoal tava querendo forçar pra cima desse filme, mas o que eu achei interessante não foi nem as participações, mas sim o cenário dos dois Barrys lá na força de aceleração, e tem literalmente mundos colidindo, eu fiquei meio que fiquei sem palavras só com aquela imagem, não necessariamente com as participações especiais, mas sim com a força de aceleração sendo destruída pelo multiverso colidindo um com o outro. Essa parte do multiverso eu achei dos mundos colidindo, né, mais interessante do que as participações em si, porque eu também concordo com o Charlie, eu não sei se é antiético ou não, mas eu não me sinto confortável vendo uma cena sendo recriada de uma pessoa que já faleceu, assim. Se é uma coisa que, tipo, a pessoa faleceu, sei lá, vou dar um exemplo do Velozes e Furiosos, que eu citei. Em De Velozes e Furiosos, eu não tive essa sensação, mesmo porque eu não vi a porra do filme também, eu só vi a cena depois, então... Mas beleza, o ator tinha morrido há pouco tempo, então ali era uma homenagem, então beleza. Aqui não tinha necessidade para fazer, era só a intenção de ganhar aplausos na sala de cinema, o pessoal falou, que legal, é o universo da DC, a história da DC nos cinemas, mas eu acho desnecessário, eu acho que poderia ter utilizado outros atores que estão vivos, enfim, é só a minha opinião. Antes de ouvir as considerações finais de vocês, vou pedir para vocês darem uma nota também. No final do filme a gente tem uma cena, eu acho que muito elogiada por boa parte do público, que é a cena em que o Barry, voltando no tempo, ele reencontra a mãe dele no mercado. Vocês gostaram dessa cena? O que vocês acharam? Vocês acharam que o Barry demonstra ter tido um aprendizado em toda a sua jornada antes disso? Qual é a percepção de vocês nessa cena? Tipo, é porque primeiro que de início eu meio que fiquei enrolado pra falar do Barry 1, mas eu senti que nesse filme ele meio que teve uma semelhança com o Miles Morales do Novo Aranhaverso, que é tipo, ele sabe que existe a possibilidade de salvar um ente querido dele e ele quer tirar proveito disso, mesmo sabendo que isso pode acabar causando consequências terríveis, mas ele faz isso mesmo assim porque ele quer acreditar que dá pra salvar todo mundo. Só que com o decorrer do filme, acabou não sendo isso. Mas mesmo assim, a gente ficou sabendo como a mãe fez falta para a vida dele, como a vida dele é meio bagunçada em alguns aspectos, e como ele
Aí, e como ele é feliz, e aquele momento onde ele primeiro volta no tempo e coloca o extrato de tomate no carrinho, daí ele passa pela força de aceleração e vê todos os momentos felizes que ele acabou tendo com a mãe, tipo, que ele fica meio esperançoso, só que daí ele viu que só essa alteração que ele fez causou toda essa destruição que vai gerar muitas mortes, então ele sabe que ele tem que desfazer o que ele fez, e tipo, poxa, aquela cena onde ele vai se despedir da mãe, onde ele tenta ser discreto, ela provavelmente estava pensando. A mãe provavelmente pensou que ele era só um coitado que tinha uma mãe no hospital que estava morrendo. Mas, tipo, essa cena meio que foi. Essa cena meio que foi. Me pegou de um jeito meio particular, porque é o seguinte, eu sou autista, eu tenho aspecto autista pelo menos, e daí. Durante toda a minha vida eu sempre tive meio dificuldade com meus estudos, mas só que daí minha mãe sempre me ajudou com muitas coisas na minha vida. Eu lembro que no meu ensino médio ela ficava do meu lado, me ajudando nas matérias que eu mais sinto dificuldade, e agora ela que me incentivou a fazer design, ela que me incentivou a querer estudar jornalismo e me ajudou a conseguir um estágio, e tem momentos onde eu simplesmente eu nem consigo imaginar a bagunça que minha vida seria sem minha mãe. E daí só vendo o Barry tendo que largar isso, meio que mexer um pouco, tendo que abrir mão disso para um bem maior, meio que mexer um pouco comigo. Não, sim, parça, faz total sentido, tipo, essa cena realmente é muito bonita. Eu, como sou morto por dentro, né, sou um ogro sem coração, praticamente, não chorei nem nada, mas realmente é uma cena muito bonita, muito emocionante. Toda hora eu vejo gente falando que chorou mesmo, que se conectou muito com essa cena. Eu achei realmente. Valeu. O filme vale só por essa cena, de verdade. E da jornada do Barry é muito compreensível. Não tem como você não se identificar, né? Acho que essa é uma sacada fácil, até meio fácil desse filme, porque é impossível. E eu, assim, voltando um pouco sobre o vilão, eu também gosto muito como ele resume muito bem a jornada do Flash e do Barry, e como ele quebra o estereótipo de ter um vilão final, tipo, sabe, se fosse o Flash Reverso, por exemplo, que é o vilão que causa todo o Flashpoint, ia ser também meio bunda, mas aqui, pelo menos, eles tentaram ser mais criativos e fizeram, assim, o design do vilão é horrível, o CGI é péssimo, o design é ruim, mas o CGI é horrível, o Ezra Miller velho, envelhecido com CGI também não funciona. Mas o sacrifício do Barry 2 é muito legal e casa também com todo o desenvolvimento que a obra teve. E no geral, assim, eu acho o desfecho desse filme, não o final mesmo, mas esse desfecho da história eu acho muito bom, de verdade. Eu gostei da conclusão que o filme teve em si. E a respeito do Flash Negro, eu acho que eu meio que vou bancar o advogado do bicho ruim aqui. Não dizendo que ele foi um grande vilão ou coisa do tipo, mas eu achei ele interessante porque, na minha opinião, ele meio que foi a personificação da mensagem que o filme queria passar, sobre como a gente não deveria ficar obcecado pelo passado, que ao invés disso a gente deveria assim, se esforçar para ter um futuro melhor, porque eu acho que o simples detalhe dele ser uma versão velha do Barry, mostrando como ele ficou obcecado em querer corrigir as coisas do passado, e porque ele insistiu em acreditar que dava para ajeitar tudo, acabou destruindo ele. Sim, eu concordo com vocês. Eu gostei bastante dessa cena final. Eu acho que é a melhor cena do filme, né? A cena final não, a cena dele com a mãe dele, do reencontro deles. Achei bem tocante, achei emocionante até. Eu que sou mais chorão do que o Charlie, por exemplo, não cheguei a chorar, não me impactou dessa forma, mas ainda assim eu acho uma cena muito bonita, acho uma cena que vale o filme, aquela cena que eu acho que a gente assistiu toda a jornada do Flash para ver essa cena, acho muito bonita, acho interessante esse aprendizado que ele tem com o passado, né, que tanto o Ben Affleck quanto o Michael Keaton falam. E eu queria saber de vocês, né? A gente chegando na reta final do podcast, que quem segue o Fórum Nerd no Instagram sabe que a gente sempre posta uma arte que tem a frasezinha que a gente resume ali o que é o filme. Eu queria que vocês resumissem o filme e vocês dessem uma nota de 0 a 10 para o novo lançamento da DC, The Flash. The Flash é um filme confuso, mas muito bem intencionado e sabe ser criativo quando precisa. Mesmo carregando uma bagagem
gigante de problemas. É um filme que eu gostei bastante, de verdade, eu tinha expectativa. Tem muita gente que tá metendo pau no filme, falando que é o pior filme do mundo, só que, tipo, não. Eu acho que tá muito longe, eu acho que, como a gente analisou aqui, é um filme que tem muitos problemas, mas ele tem muitas qualidades, e independentemente do que você coloque por cima, né, se você acha que os defeitos são muito maiores e muito mais fortes, tudo bem, eu acho que é justo com todo o filme. Um exemplo foi o filme do Mario, que foi um filme que teve muitas coisas que eu gostei, mas no geral eu achei que todos os pontos negativos foram muito mais fortes que os positivos e fez com que eu acabasse não gostando do filme. Mas o Flash, ele pra mim tem muitos pontos positivos que me fazem passar do CGI ruim, que o filme tem muitos momentos. As piadas horríveis, sabe? Tem umas piadas vergonhosas, mas tem muitas piadas que são boas e que funcionam muito bem. Um filme muito divertido, foi um filme que, depois da experiência com Adão Negro, que foi traumática pra mim, ou do Shazam 2 que eu não vi e eu não tenho muito interesse em ver, não porque não faz parte de um universo, mas porque não parece um filme interessante. Eu tava meio desanimado com a DC e com filmes de super-heróis no geral. O Guardiões da Galáxia e o Aranhaverso deram uma reanimada. Porém, o Flash é um filme muito divertido. Eu realmente gostei muito de ver. E ele fez o que eu, honestamente, pensei que eu nunca ia ver, que era um episódio da Liga da Justiça animada, né, do desenho da Liga, em live action. Porque não só o começo, mas eu acho que a vibe inteira desse episódio, a vibe inteira desse filme, é a vibe, parece, do Paul Dini e do Bruce Timm. É uma pena que esse filme, né, não tá sendo massacrado pelos motivos errados, não só do CGI, mas muita gente escolheu odiar esse filme. A gente tem, por exemplo, o nosso amigo Avashi, que, por exemplo, falou que viu o filme, mas não viu. E a gente foi desmascarado, e mesmo assim ele não para de falar mal do filme. Ele tem um print de cada cena no celular, Sim. ele só viu o filme, porque ele não ouviu nada, porque não tem áudio esses prints. Esse é o argumento que ele tem pra massacrar, né? Sim, E o engraçado é que por exemplo, com esse filme a galera pausava os comerciais frame pro frame só pra poder falar mal das cenas. assim, isso é uma prática que virou comum, com o filme da Marvel rolou também. Quase todo filme da Marvel, o Adão Negro, qualquer filme blockbuster está rolando. Mas o Avast mesmo, se a gente viesse e falasse que você vai gostar do filme, ele não vai gostar, porque ele escolheu odiar esse filme desde o anúncio. E até mesmo as pessoas que odeiam por causa do Ezra Miller, que tem direito, mas eu também acho meio pau no cu você desmerecer o trabalho dos outros também, não só do Ezra Miller, que tá muito bem, mas não é o caso dessa discussão. Mas porque você tem outras pessoas, o diretor, os roteiristas. E eu acho que é um filme que tá muito longe de ser essa bomba que alguns estão querendo pintar. Mas também é um filme que tem vários problemas e que a gente tem que reconhecer. Não é o melhor filme de herói de todos os tempos, não é o melhor filme de herói do ano. É um excelente filme de quadrinho, muito divertido, que tem muitos pontos positivos, negativos. Eu daria uma nota 7,5 pro filme. Pois assim, tipo, pra The Flash, eu meio que tentei maneirar minhas expectativas assim de última hora pra eu não tentar. Pra eu não sair muito decepcionado. Tanto que eu até tive um pouco de ansiedade quando eu sentei na poltrona do cinema. Mas no geral, apesar das minhas críticas em relação ao filme, tanto no quesito de CGI quanto no quesito da cena final com George Clooney, que eu pessoalmente não gostei muito, eu tomara que eles algum dia pelo menos lancem uma versão do filme com o final original com o Michael Keaton e a Sasha Calle. Eu ainda considero assim um bom filme. Eu acho que tá entre os filmes bons de super-herói que saíram esse ano, como Guardiões da Galáxia 3 e Aranhaverso, embora eu não considere ele necessariamente melhor que esses dois filmes que eu citei. Tipo, eu também gostei muito que foi um filme que soube brincar com os personagens da DC que estavam nesse filme. Eu acho que o Batman do Michael Keaton foi muito bem utilizado, ele se destacou bastante, mas não foi um negócio que ofuscou o protagonismo do Barry Allen, do Flash, porque essa é uma história que ainda é sobre ele, e eu acho que. E eu fiquei muito. Assim, eu fiquei feliz que eles também cumpriram com essa proposta também. Eu acho que a carga dramática do filme também funciona muito bem e proporciona as melhores cenas do filme. E eu acho que eu expliquei um pouco mais sobre a minha opinião sobre o filme na crítica que eu escrevi lá pro Fórum Nerd, mas assim, minha crítica já fica para um 8 de 10. Bom, eu acho um filme divertido, principalmente.
Acho um filme bom em muitas partes, até na maioria deles, com efeitos especiais, com um pouquinho da Supergirl que eu falei antes, eu não gostei. Mas acho que provavelmente, né, a gente gravou alguns dias após a estreia, então a gente acompanhou que o filme não foi bem em bilheteria, então eu acho que as pessoas vão massacrar esses filmes, na minha opinião, pelos motivos errados, ainda que muitas pessoas que estão massacrando nem assistiram, né, Avast? Mas eu acho que ele não tinha obrigação de ser o melhor filme da DC, eu acho que ele não tinha obrigação de ser o melhor filme do ano, e eu esperava assistir um filme bom e divertido, e foi isso que ele me entregou, mesmo com seus defeitos, e eu daria uma nota 7 pra ele. Me explica uma coisa. Você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. Pessoal, muito obrigado, né, vocês que nos assistiram, nos ouviram nesse episódio, na verdade, e têm nos acompanhado, muito obrigado, vocês nos ajudam muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Queria muito agradecer ao Charlie, ao Parzi, por participarem desse episódio, foi bem legal gravar com vocês. A gente procurou assistir The Flash o mais rápido possível para vir aqui gravar e poder lançar ele na semana seguinte, então obrigado, espero que vocês tenham gostado do episódio. Vocês que estão nesses últimos episódios aí quase sempre, o Charlie, que reveza comigo apresentando, hoje não quis apresentar porque ele tá um pouquinho gripado, mas falou bem, Charlie, nem parece que você tá gripado vindo daqui, viu? Obrigado. Depois de 15 comprimidos, deu uma melhorada. É isso. Então, pessoal, obrigado. Vocês aí de casa, não se esqueçam, né, novamente, acessem nosso site, o forumnerd.com, o Óculos Sem Tabudo, acompanhem as notícias mais importantes da cultura pop. Inclusive, o Parzi também, né, acesse o canal do Fórum Nerd, que a gente tem postado muito conteúdo legal, e sobre Flash também. O Parzi fez um vídeo bem legal sobre a loucura, a gente nem comentou tanto aqui, a loucura que foi fazer esse filme do Flash, e os diretores passaram, né, passaram pelo filme, as coisas as tretas que o Ezra Miller se envolveu. Então é um vídeo bem informativo e curtinho e bem bacana. Então acessem lá, quem não viu, veja no Fórum Nerd, que tá bem legal no canal do YouTube. É isso aí, aproveitem e se inscrevam, né, no canal do Fórum Nerd, siga a gente nas redes sociais, acompanhem sempre o nosso site. E é isso, pessoal, até a próxima. Daqui a alguns dias a gente volta com novos episódios do Não É Uma Cópia. É isso, valeu, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, galera, até a Tchau. próxima. Falou. Batman! Run, Barry, run!